Seja muito bem-vinda e bem-vindo à formação 2022 do novo ensino médio do estado da Paraíba. Na formação de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a Educação Integral 1. Eu sou Maíra Cordeiro dos Santos, professora e pesquisadora, e junto com Antônio Fábio Cabral da Silva, vamos conversar um pouquinho sobre a educação integral. Neste módulo, vamos discutir um pouco sobre os fundamentos da educação integral, considerando a Base Nacional Comum Curricular e os pilares da educação da Unesco, observando a importância de uma educação que contempla o ser humano em sua totalidade e nos seus aspectos biopsicossociais. Nesse primeiro módulo da educação integral, vamos trazer também um pouco da legislação que fundamenta. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988, a LDB de 1996, o Plano Nacional de Educação de 2014 e a BNCC de 2018. Tudo isso serve para fundamentar a necessidade e a importância de uma educação integral, ou seja, de uma educação básica que integre todos os aspectos do ser humano. Que tipo de aspectos, então, devem ser integrados, com base na BNCC? Nós precisamos integrar o aspecto biológico, ou seja, as transformações biológicas que passam, os jovens, os adolescentes, as crianças, os aspectos sociais, a socialização, a reflexão sobre o meu papel na sociedade, a reflexão sobre as relações humanas, e aí inclui, por exemplo, questões de comunicação, como eu me relaciono, quais são os meus papéis e também questões como respeito à diversidade, respeito ao outro, empatia. Nós também temos que pensar sobre o aspecto afetivo, como a gente constrói a afetividade nas relações humanas. O aspecto emocional, ele é fundamental, principalmente nos dias de hoje. E o que é que a gente precisa pensar nesse aspecto? A inteligência emocional, ou seja, como eu consigo entender as minhas emoções, como eu consigo reconhecer as minhas emoções e também regular. Ou seja, conseguir perceber as minhas emoções e utilizá-las a meu favor. Seja as emoções negativas e aprender com elas, seja também as emoções positivas. E além disso também o aspecto psicológico, ou seja, os meus pensamentos, os meus comportamentos, tudo isso contribui para a formação integral. Então a educação integral não é a mesma coisa de educação em tempo integral. Não significa que a educação integral tem que ser feita com maior número de horas ou em 2 turnos, não. A educação integral, ela pressupõe principalmente a integração dos vários níveis do ser humano. Portanto, a gente começa com uma visão singular do ser humano, ou seja, antigamente, o ser humano ele era único, sozinho, para uma visão plural, ou seja, o ser humano ele tem uma série de aspectos que precisam ser considerados, e a gente chega hoje nessa visão integral, ou seja, tudo está integrado, nesse sentido mesmo, de uma coisa faz parte da outra. E essa integração, ela se constrói em todas as fases do ser humano. Então, na construção da criança, do adolescente e também do adulto. Em todas as fases, esses aspectos estão presentes. Então, os aspectos biológicos, sociais, emocionais, afetivos, psicológicos. É importante que a gente veja, portanto, o ser humano considerando todos esses aspectos. Isso, sobretudo, é uma visão integrada do ser humano. Portanto, o que é que a gente tem que fazer? O acolhimento das singularidades. Então, cada um de nós é diferente dentro das nossas singularidades, mas todos também somos iguais dentro da nossa construção da pluralidade. Então, a gente vai pensar na singularidade e também na pluralidade. Nós temos que considerar a democracia inclusiva, portanto, a inclusão de todos, porque todos fazem parte, não só os aspectos do ser humano, mas todos os seres humanos, independente das suas diferenças, independente das suas diversidades. E, portanto, considerar também a empatia e o respeito à diversidade, que são habilidades fundamentais para que a gente possa ter uma construção de um mundo melhor, de uma cidadania melhor. Isso tudo se insere dentro dos pilares da educação da Unesco.
Aqui a BNCC também faz essa referência. Então, a Unesco, ela pensa em 4 pilares. O primeiro, aprender a conhecer. Isso está muito ligado a aprender a aprender. Está aqui no nível mais cognitivo, intelectual. É uma das funções da escola que as pessoas aprendam e conheçam as coisas, ou seja, conheçam conceitos, aprendam a aprender e aprendam também conteúdos. O segundo pilar é aprender a fazer. Portanto, isso está muito relacionado a resolver problemas. A noção mesmo maker, do fazer, do mão na massa, não só do ouvir, do conhecer, mas também do ser capaz de resolver problemas da vida real, né? Do ser humano, na vida em sociedade. Nós temos aprender a conviver, que aqui entra muito a inteligência social, ou seja, eu preciso não só conhecer a mim mesma, mas também aprender a conviver. E aí entra as noções de empatia, responsabilidade, respeito à diferença, por exemplo, conceitos como relacionamentos positivos, a própria comunicação, tudo isso também é função da escola. E o aprender a ser, né? Que entra uma competência da BNCC muito importante, que é o autoconhecimento e a autonomia. Portanto, quais são os pilares da escola? Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Tudo isso, juntando, a gente consegue construir, de fato, uma educação integral, considerando todos os aspectos do ser humano. Então, para a gente finalizar, vamos refletir de que forma a educação integral pode auxiliar na formação dos cidadãos ou de uma sociedade melhor. Qual a importância da educação integral para uma nova educação, considerando aí o novo ensino médio? Temos aí as nossas referências, agradeço a companhia de vocês até aqui e até a próxima.